Parabéns! Você adquiriu mais um produto com a qualidade Padre Royce. Com esse curso, você aprenderá desde conceitos básicos em informática até operações no Windows 95, aumentando a sua qualificação profissional. Então agora, preste muita atenção e reveja o vídeo quantas vezes você achar necessário. Você sabe como funciona um computador? Quais são os seus componentes? Para que eles servem? Qual a melhor configuração para você trabalhar? O que é sistema operacional? Para que ele serve? Como utilizar o DOS, o Windows? Com este curso Técnico em Informática do Instituto Padre Royce, você irá aprender tudo isto. Vamos agora fazer algumas considerações iniciais que serão muito importantes para que você possa entender este curso. Preste bastante atenção, procure entender tudo o que será dito. Se achar necessário, assista o vídeo quantas vezes quiser, mas o importante é que você deve compreender bem o que será dito agora. Um computador é composto basicamente de duas partes, o hardware e o software. O que é hardware? Hardware é a parte física do computador. Tudo aquilo que nós podemos ver, podemos tocar. São suas placas, seus componentes, os circuitos eletrônicos que formam o computador. Software é a parte lógica do computador, seus programas. Aquilo que realmente faz com que o computador possa ser utilizado. Para que um computador funcione perfeitamente, é necessário a união entre o software e o hardware. Para realizar esta união, foi necessária a criação de uma linguagem chamada linguagem de máquina, que é uma linguagem que permite que o software converse com o hardware e vice-versa. Esta linguagem tem por base o bit. Bit é uma abreviação de binary digit, que traduzindo para o português significa dígito binário. Para você entender melhor o que quer dizer dígito binário, vamos fazer uma analogia. O nosso sistema de números é considerado um sistema decimal. Por que decimal? Porque contém 10 números, ou seja, de 0 a 9. O sistema binário, como o próprio nome diz, ele tem 2 dígitos, que são o 0 e o 1. 0 e 1, vamos pensar em termos de circuito eletrônico. Se pensarmos em ligado e desligado, também são duas posições. 0 e 1, uma parte lógica, ligado, desligado, parte física. Ou seja, achamos uma linguagem que possa unir o software ao hardware. Mas um bit pode assumir simplesmente 2 valores. Isto é muito pouco para um computador funcionar. Então criou-se a palavra em linguagem de máquina, que também é chamada de byte. Um byte é composto por 8 bits. A partir desta combinação de 8 bits, podemos ter 256 combinações diferentes, que podemos atribuir a cada uma dessas combinações uma letra ou um comando que o computador deve executar. A partir daí, tornou-se possível a utilização do computador. Nos dias de hoje, o byte é muito pouco, trabalha-se com múltiplos de byte. Vamos então estudar e entender como funcionam esses múltiplos do byte. Você vai ouvir falar seguidamente de kilobytes ou KB, que seria a abreviação, ou então megabytes, cuja abreviação é MB, ou então gigabytes, cuja abreviação é GB. O que são isso? São simplesmente múltiplos de bytes. O kilobyte é equivalente a 1024 bytes, certo? O megabyte é equivalente a 1024 kilobytes. Traduzindo para bytes, 1 megabyte equivale a 1.048.576 bytes. O gigabyte equivale a 1024
megabytes. Em bytes, isso equivale a 1.073.741.824 bytes. Ou seja, em vez de você falar, o meu disco rígido tem a capacidade de armazenamento de 1.073.741.824 bytes, você diz, o meu disco rígido tem capacidade de armazenamento de 1 gigabyte. Bem mais simples. Por isso foram criadas essas abreviações e esses múltiplos. Equivalência entre 1 gigabyte e o que você pode armazenar, por exemplo, em um disco rígido. Pense que 1 byte equivale a uma letra. Isto é uma analogia que pode ser feita. Não é 100% correta, mas pode ser feita. Então, se você tem um disco com capacidade de armazenamento de 1 gigabyte, você pode pensar que esse disco consegue armazenar 1.073.341.824 letras. Esta é uma analogia bastante próxima da realidade. Ok? Espero que você tenha entendido bem esta parte. Se você não entendeu, volte à fita, assista novamente e procure entender completamente isso que nós colocamos até agora. Será muito importante para você daqui adiante. Vamos agora estudar o hardware do computador, seus componentes e periféricos, para que servem e como funcionam. Inicialmente vamos ver a placa-mãe, que tem por função a integração de todos os componentes do computador. Para fazer a conexão entre esses componentes, a placa-mãe possui uma série de conectores, sendo que este conector chama-se soquete e serve para colocar o microprocessador. Aqui temos os slots, onde serão colocadas as placas que farão o controle de alguns periféricos. Aqui temos os conectores para controle de hard disk, floppy disk e portas seriais e paralelas. Temos também aqui o slot para a conexão das memórias. Vamos então agora detalhar os componentes que se interligam através da placa-mãe, começando pelo microprocessador, que é a alma do computador. O microprocessador é um circuito integrado que tem por função realizar todas as operações necessárias para o funcionamento de um programa, para que um programa possa ser executado. E, como falamos anteriormente, ele vai conectado à placa-mãe através deste soquete. Como vocês podem ver, na parte superior do microprocessador temos a identificação do mesmo, o seu fabricante, que neste caso é a Intel, e o modelo de microprocessador, neste caso é um Pentium. Outro componente de extrema importância para um computador é a memória. Basicamente existem dois tipos de memória no computador, memória ROM e memória RAM. ROM, Read Only Memory, ou seja, memória de apenas leitura. Esta memória é a memória utilizada para fornecer as informações iniciais ao computador, como ele deve proceder quando ele é ligado. Essa memória fica localizada na placa-mãe e constitui-se de um circuito integrado que tem um programa gravado dentro dele. A outra memória é a memória RAM, memória de acesso randômico, Random Access Memory. Esta memória é uma memória onde os dados podem ser lidos e gravados, independentemente de ordem. Para que ela serve? Para termos uma melhor explicação, vamos fazer a seguinte analogia. Suponhamos que você tenha que fazer uma série de cálculos, resolver uma fórmula matemática muito complicada. E você tem uma folha de papel onde pode fazer as suas anotações, e um lápis e uma borracha. Se você tem uma única folha de papel, você vai começar a resolver essa fórmula, vai fazer um pedaço, anotar alguns resultados, apagar o que está escrito, voltar a fazer esses cálculos, novamente anotar alguns resultados e apagar, e assim por diante. A memória funciona mais ou menos assim. Para o computador realizar cálculos, ele tem que armazenar resultados temporários em algum lugar. A folha de papel para anotações do computador é a memória RAM. Pensando dessa maneira, podemos dizer o quê?
que quanto maior a quantidade de memória RAM que um computador possui, maior a quantidade de dados temporários ele consegue armazenar. Isto reflete diretamente no quê? No tempo de processamento do computador. Voltando um pouquinho, imagine você o tempo que você perde para apagar aquilo que você escreveu no papel. O computador vai perder o mesmo tempo para apagar isso e ficar fazendo esses cálculos, escrevendo um pouquinho, apagando um pouquinho. Quanto menos ele tiver que fazer isso, mais rápido ele vai ser. Então, quando você escutar alguém falar que o computador dele tem 16 MB de memória, 32 MB de memória, você vai saber o porquê que o 32 MB de memória é mais rápido que o 16. Exatamente por isso, porque a memória tem como função básica o armazenamento temporário de dados que o computador necessita para fazer o processamento daquilo que você pediu. A memória RAM, assim como a ROM, é colocada na placa-mãe. Vamos então ver como esta memória pode ser fixada na placa. Temos aqui então um pente de memória RAM composto por vários circuitos integrados que podem estar colocados nos dois lados deste pente e que é colocado então no slot que falamos anteriormente. Também temos na placa-mãe um outro tipo de memória RAM conhecido como memória cache, que é uma memória RAM com uma velocidade bem mais rápida. Como ela é mais cara, existe em quantidade menor. Temos também aqui, como falamos anteriormente, a memória ROM, que é a memória para inicialização do computador. Como acabamos de ver, a memória RAM é utilizada para armazenamento temporário de dados, ou seja, quando o computador for desligado, esta memória será limpa, todos os dados existentes nela serão apagados. E como vamos fazer para gravar os dados que desejamos guardar? Vamos utilizar os discos magnéticos. Temos basicamente em uso hoje dois tipos de discos. O disco de 5 1/4 de polegadas. Esse disco é composto basicamente de um disco plástico recoberto com uma superfície magnética e protegido por uma capa plástica um pouco mais dura. Capa esta que tem uma abertura para permitir a gravação e a leitura dos dados. Esse disco é totalmente flexível, sendo, portanto, bastante suscetível a danos. Nos dias de hoje, utiliza-se mais o disquete de 13,5 polegadas, cuja capa é rígida, a proteção dele é rígida e também existe uma proteção para o disco magnético que fica no seu interior. O disco magnético também é uma superfície plástica recoberta com uma camada magnética e que permite a gravação dos dados. Muito bem, vimos que os dados podem ser gravados em discos magnéticos, mas como esses dados são gravados nesses discos magnéticos? Esses dados são gravados nesses discos através das unidades de leitura e gravação, conhecidos como floppy disk drives. Unidades nas quais os discos são inseridos, fecha-se a porta e a partir daí dá-se o comando para o computador, ele vai fazer a leitura ou gravação de dados. Quando se desejar, retira-se o disco de dentro da unidade. Temos também uma unidade diferente para o disco de 13,5 polegadas, uma unidade menor, mas funciona basicamente da mesma maneira. O disco é inserido, o computador faz a leitura e gravação, se retira o disco da unidade. Como o computador pode fazer essa leitura e gravação? Bom, essa unidade, como falamos anteriormente, ela é ligada à placa-mãe ou à sua placa controladora através de um cabo e um conector. Uma extremidade do cabo é ligada ao conector no floppy disk drive e a outra extremidade é conectada na placa-mãe. A partir desse momento, através desse cabo, a placa-mãe e os componentes ligados a ela poderão se comunicar com o floppy disk drive. Muito bem, vimos então que através dos floppy disk drives podemos gravar dados nos disquetes, mas continuamos tendo um problema. A capacidade de armazenamento de um disquete de 13,5 polegadas é 1,44 MB. Nos dias de hoje, quando falamos em gigabytes, não podemos tratar de armazenar dados somente em disquetes.
Então, como vamos fazer? Vamos utilizar uma outra unidade de disco, conhecida como Hard Disk Drive ou Winchester, que é uma unidade em que os discos e todo o mecanismo de gravação e leitura estão armazenados dentro de um pacote. Dentro desse pacote, que é hermeticamente fechado para evitar a entrada de impurezas, estão contidos os discos rígidos. São discos feitos de material metálico, compostos com uma liga magnética, da mesma maneira que os disquetes, só que por serem rígidos podem girar a uma velocidade bem maior, podendo então armazenar uma quantidade maior de dados. Temos, além dos discos, a cabeça de leitura e gravação e todo o seu mecanismo de acionamento. Da mesma maneira que o Flop Disk Drive, o Hard Disk Drive é conectado à placa-mãe através de um conector e um cabo. Quando estamos falando de placa-mãe, estamos nos referindo à placa-mãe que estamos utilizando, uma placa-mãe de última geração, de um microcomputador Pentium, que possui integrada a ela a controladora de Hard Disk Drive e Flop Disk Drive. Em alguns computadores mais antigos, como o 386, 486, essa função era realizada por uma placa externa à placa-mãe. A função dela é exatamente a mesma. A única diferença é que ela é externa, ou seja, ela é conectada num slot da placa-mãe. Nesta placa também existem dois canais de comunicação externa do computador, a porta paralela e a porta serial. A porta paralela normalmente é utilizada para a conexão de impressoras e a porta serial para a conexão de mouse. Muito bem. Até agora vimos como funciona um computador, como os dados são gravados e tudo mais. Mas como vamos fornecer dados para o computador? Como vamos dar entrada a dados no computador? Duas maneiras básicas. O mouse, conhecido pela maioria das pessoas, que nada mais é do que um dispositivo que transfere o movimento realizado sobre uma superfície plana para dentro do computador, tendo duas ou três teclas que, quando pressionadas, também vão indicar ao computador que estão sendo pressionadas. E a maneira mais comum, que é o teclado. O teclado de um computador se assemelha muito ao teclado de uma máquina de escrever. Vamos agora detalhar algumas teclas e simplesmente citar outras que serão detalhadas no decorrer do curso. Na parte central, como numa máquina de escrever, temos os caracteres e números. Aqui, no lado esquerdo, a tecla Tab, que será abordada posteriormente, Caps Lock, que é uma tecla utilizada para escrever caracteres em maiúsculo, Shift, que irá alternar entre maiúsculo e minúsculo, dependendo se estiver apertado ou não, e também permitirá ao usuário escrever os caracteres que estão na parte superior da tecla. Ctrl é uma tecla que será utilizada em alguns casos, veremos posteriormente, assim como a tecla Alt, uma barra de espaço, a tecla Enter, normalmente utilizada no computador para fazer com que o computador execute um comando ou para pular para uma nova linha, no caso de uma edição de texto, teclas de movimentação, teclas de inserção, exclusão e movimentação dentro do texto. Na parte superior do teclado temos algumas teclas de funções que são utilizadas por alguns programas e cada programa irá utilizá-las de uma maneira diferente. E na parte direita do teclado temos um teclado numérico para a utilização mais fácil desses números para pessoas que trabalham somente com números, em vez de utilizar os números na parte de cima do teclado alfanumérico, irão utilizar esse aqui do lado direito. Vimos então como podemos dar entrada de dados no computador. Mas como vamos visualizar esses dados? Através do monitor de vídeo. O monitor de vídeo se assemelha a uma tela de televisão onde serão mostrados os dados do computador. Como esses dados serão mostrados? Através de uma placa controladora de vídeo. De que maneira? O vídeo possui um cabo que será ligado a um conector desta placa. E esta placa será ligada à placa-mãe, através de um dos slots disponíveis na placa-mãe, desta maneira. Até agora, vimos os componentes necessários para o funcionamento de um computador.
Mas existem outros componentes que podem ser agregados ao seu computador para realizar outras tarefas. Por exemplo, hoje em dia existem vários softwares que utilizam uma interface gráfica bastante complicada. Para isso, é necessário armazenar uma grande quantidade de dados em disco. Qual foi a solução encontrada para resolver esse problema? A utilização de CD-ROMs, que são discos óticos onde são gravados os dados necessários para a execução desses programas. Mas como o computador vai ler esses discos? Utilizando uma unidade de leitura de CD, que se assemelha bastante a uma unidade de leitura de flop, tendo a porta para a colocação do CD e um conector onde é feita a interface da unidade com a placa-mãe, com a placa controladora. Alguns softwares também utilizam recursos de som. E como o computador vai reproduzir esse som? Com a utilização de uma placa de som juntamente com caixas de som. Este conjunto formado pela placa de som, caixas de som e unidade de CD-ROM chamamos de kit multimídia, que você deve estar acostumado a ouvir por aí. Uma outra função que o nosso computador pode realizar é a interface com uma linha telefônica. De que maneira? Utilizando uma placa fax modem. Esta placa realiza essa função. Ela permite que o computador troque dados com outro computador ou com um fax ou qualquer outro periférico via uma linha telefônica. Se você fez um trabalho no computador e deseja imprimir esse trabalho em um papel, como você vai fazer? Com a utilização de um periférico, a impressora. Existem N modelos no mercado e você irá escolher a que melhor se adaptar à sua utilização. Além disso, existe um problema que pode acontecer ao seu computador devido à instabilidade da rede elétrica fornecida pela sua concessionária. Esta rede elétrica normalmente é bastante instável e o computador é muito sensível a esta instabilidade. Como resolver esse problema? Utilizando um estabilizador. O que esse aparelhinho faz? Ele pega a tensão elétrica fornecida pela sua concessionária, estabiliza e larga para o seu computador, fazendo com que assim ele trabalhe sem problemas. Sem problemas até o momento em que faltar luz. Aí o seu computador será desligado. E se você estiver no meio de um trabalho? Se esse trabalho for bastante crítico para você, aí temos uma outra solução, que é o no-break. O que é o no-break? O no-break não passa de um estabilizador que, quando ocorre a falta de energia, durante algum tempo ele mantém a tensão na sua saída, alimentando o seu computador através de uma bateria que ele possui internamente. Com isso, podemos ver os componentes principais de um computador. Agora, então, vamos ver como isto ficaria em um computador montado. Aqui temos, então, o nosso computador montado em um gabinete. Após montarmos o nosso computador, ele terá mais ou menos esta cara. Vai variar de fabricante para fabricante o formato do gabinete, mas basicamente ele irá ter a unidade de flop disk, a unidade de CD, os botões liga e desliga na sua parte frontal. E na sua parte traseira, temos os conectores de força do computador, do vídeo e os conectores de sinal do vídeo, da porta paralela e das portas seriais. Na parte interna do computador, temos todos os componentes montados sobre a placa-mãe. Temos aqui a unidade de CD, flop disk drive, Winchester, ligados com os seus respectivos cabos à placa-mãe, os pentes de memória, a placa de vídeo e o microprocessador, que está com um cooler sobre ele. O cooler é uma unidade de refrigeração para o microprocessador, para que ele possa trabalhar numa temperatura mais baixa, composto por um dissipador de calor e um microventilador.
A partir desse momento, temos o nosso computador montado, faltando somente colocar a sua capa de proteção para que o computador possa ser utilizado. Nosso próximo passo será, então, ver como o computador funciona a partir do momento em que nós o ligamos. Vamos agora ligar o nosso computador e ver o que podemos fazer a partir desse momento. No momento que o computador é ligado, a sua inicialização através da memória ROM é iniciada. São feitos os cheques iniciais e o computador é liberado para trabalhar. Aí então entra o sistema operacional. O que é o sistema operacional? O sistema operacional é o software básico do computador, aquilo que permite o gerenciamento de todas as suas funções. E a partir de agora, nós vamos estudar o sistema operacional que foi inicialmente utilizado para os computadores, o DOS. A partir do momento em que o prompt, esse sinalzinho do DOS, é liberado, nós podemos trabalhar. Vamos agora ver o que podemos fazer a partir do DOS. Aqui temos então o prompt do DOS. O prompt do DOS normalmente nos mostra a unidade de disco em que o computador está posicionado e o diretório. Como o computador identifica as unidades de disco? Através de letras, começando pela letra A e seguindo B, C, D em diante. Normalmente as unidades de